Olá, esta é a nossa segunda lição introdutória à zoética. Na videoaula de hoje trataremos de um tópico especial da ética animalista, a saber, a permissibilidade moral ou não do uso de animais não humanos em experimentos científicos. Bem, para começar, eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o seguinte tema, quer dizer, o que torna um ser especial, um animal não humano, um sujeito digno de consideração moral. Quer dizer, o que, diferentemente de um objeto inanimado, como uma caneta, um cristal, ou até mesmo uma planta, ou um ecossistema inteiro, né, que não contém animais, quer dizer, que só contém água, árvores, etc., o que torna um animal não humano um sujeito digno de consideração moral, quer dizer, que gera em nós obrigações de cuidado, de respeito e assim por diante. Será que é o fato de que ele é um sujeito de uma vida e, portanto, como vimos na videoaula anterior, segundo alguns eticistas, ele deveria ser reconhecido como um sujeito de direitos? Então, para refletirmos um pouco sobre esse ponto, vamos observar aí a foto de um bonobo abraçando outro bonobo. Os bonobos, como talvez vocês saibam, são primatas que possuem um código genético bastante próximo do ser humano, na verdade é o mais próximo que há, até mesmo mais próximo do que o dos chimpanzés. Eles também possuem uma cultura especial, são bastante cuidadores, eles têm traços anatômicos muito parecidos com os nossos, por exemplo, o formato do crânio, a arcada dentária, etc. Eles também fazem sexo sem fins reprodutivos, na verdade, eles fazem para apaziguar determinadas tensões e conflitos no grupo. Eles também têm a capacidade de transmitir certos ensinamentos para gerações posteriores e assim por diante, quer dizer, eles têm uma cultura. E mais importante, segundo alguns primatologistas, por exemplo, o holandês Derval, sustenta que eles têm não apenas capacidade de sentimentos morais, como a empatia, mas fazem pactos políticos. Ora, para se fazer um pacto político num determinado grupo, que então se submete voluntariamente a uma autoridade, é necessário que se tenha, pelo mínimo que seja, um certo grau de agência. E se tem um grau de agência, quer dizer, de submissão voluntária a uma liderança, a uma autoridade, então tem uma capacidade de ir e vir, quer dizer, tem que ser reconhecido nos seus direitos básicos, nos seus direitos fundamentais. Então, a liberdade parece ser, de fato, um direito que animais não humanos, como os bonobos, precisam ser, de fato, reconhecidos. Quer dizer, são sim sujeitos de uma vida por todos os critérios que nós vimos na videoaula passada. Obviamente, também são seres capazes de sentir dor e de sofrer, que então o princípio de não causar dano deveria valer. Quer dizer, nós deveríamos nos abster de produzir malefícios a animais como bonobos, ou chimpanzés, ou eventualmente outros animais, como elefantes, golfinhos, e claramente sendo capazes de agir e sentindo, tendo um sistema nervoso central e sentindo dor e sofrimento, quer dizer, nós deveríamos incluí-los na comunidade moral. Então, parece que já passou exatamente da hora, de nós ampliarmos a nossa comunidade moral, incluindo animais como bonobos, chimpanzés, reconhecendo os direitos que esses animais têm. Então, não há necessidade de muita discussão sobre se eles, por exemplo, são capazes de formas sofisticadas de linguagem, como a linguagem proposicional, se eles têm consciência ou até autoconsciência, talvez não tenham autoconsciência, tenham uma noção rudimentar de si mesmos, ao longo do tempo, uma certa consciência, talvez não tenham uma racionalidade teórica, mas
né, fazendo pactos políticos e obedecendo, talvez eles mostrem uma certa prudência, uma certa cautela e tudo mais. Quer dizer, esses critérios, essas propriedades que tornam seres moralmente relevantes, é claro que estão sujeitas a uma série de discussões. Talvez a gente não possa atribuir linguagem proposicional, mas claramente bonobos são capazes de se comunicar, né? Então, sem necessidade de a gente chegar a um consenso sobre essas coisas, nós temos que nos perguntar, mesmo que eles tenham essas propriedades, será que eles podem ser usados em experimentos científicos? Claramente eles não são capazes, né, como a gente viu quando estudou a bioética especial, de assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Mas isso não impede que a gente discuta se não deve respeitá-los e não incluí-los em experimentos científicos ou não. Então eu gostaria agora de começar uma discussão exatamente em torno desse tópico, quer dizer, como a gente pode aplicar princípios da ética normativa para estabelecer a permissibilidade moral ou não de usar animais não humanos, sejam lá quais forem, né, em experimentos científicos. Então, uma primeira questão é como nós podemos aplicar, por exemplo, o princípio de utilidade, né? Como a gente viu também na videoaula passada, Peter Singer, né, baseado num tipo de utilitarismo de preferências, e principalmente no princípio intermediário da igual consideração de interesses semelhantes, sustenta uma posição de abolição, né, de uso de animais não humanos para fins de experimentos científicos. Por quê? Porque, sendo seres sencientes, bonobos claramente também são, né, eles deveriam ter a sua integridade respeitada. Quer dizer, a gente não poderia simplesmente causar danos a esses animais para benefício humano. Agora, alguns eticistas discordam de Peter Singer e, mesmo aplicando o princípio de utilidade, defendem que, sim, animais não humanos podem ser e devem ser usados, de uma perspectiva utilitarista, em experimentos científicos. Então, por exemplo, Cohen é alguém que argumenta nesse sentido, discorda, né, do cálculo utilitário feito por Singer e diz que uma ética utilitarista legitima a experimentação científica com animais não humanos e a própria alimentação omnívora. Bem, o tema da alimentação eu vou deixar para a próxima videoaula. O que eu gostaria de citar aqui são as razões pelas quais Cohen pensa que é permissível esse uso. Então, é uma citação, eu vou ler: a eliminação da doença horrível, o aumento da longevidade, a prevenção da grande dor, o salvamento de vidas e a melhoria da qualidade de vida para humanos e para animais, obtida através da pesquisa com animais, é tão incalculável que o argumento desses críticos, sistematicamente perseguidos, não estabelece a sua conclusão, mas antes o seu inverso, que se abster de usar animais em pesquisa biomédica é, por razões utilitárias, moralmente errado. Então, como a gente pode ver por essa citação, né, de um artigo do Cohen, ele é especista, assume, né, que nós podemos usar animais não humanos e argumenta que isso pode ser feito, pode ser estabelecido a partir do próprio princípio utilitarista. Então, por exemplo, lembremos aqui, né, que, em geral, em muitos países, quando se trata de testar, experimentar uma nova droga, um novo medicamento, né, por exemplo, agora, uma nova vacina, né, contra a Covid-19, em geral, há uma fase pré-clínica que inclui uma série de pesquisas e estudos in vitro, quer dizer, em laboratório, né, mas também in vivo, quer dizer, em animais não humanos. Só depois de passar pela testagem com o uso de animais não humanos é que muitos países autorizam, né, o teste das vacinas, incluindo o Brasil, né, em participantes humanos. Então vamos assumir por enquanto, né, sem fechar exatamente quem está certo ou não,
né, na aplicação do princípio utilitarista, que nós podemos usar animais não humanos, salientando aí, por exemplo, algo que o Cohen aponta, né, que a melhoria de qualidade de vida e, eventualmente, os outros produtos que resultarem desses experimentos científicos podem ser usados não apenas para benefício humano, mas também para os próprios animais não humanos. Então, nesse sentido, se nós usarmos uma ética deontológica baseada na ideia de que sujeitos de uma vida têm valor intrínseco, né, nós, ao beneficiarmos os próprios animais não humanos, não estaríamos desconsiderando o seu valor intrínseco. Então, aparentemente, haveria aí uma possibilidade de justificação até mesmo deontológica, não apenas utilitarista, para o uso de animais não humanos em experimentos científicos. Por quê? Porque, enfim, eles poderiam ser os próprios beneficiados das pesquisas, do conhecimento e dos produtos que resultarem. Então vamos assumir, por enquanto, que a experimentação animal pode ainda, de alguma maneira, precisa ainda ser feita para incrementarmos o conhecimento, para, enfim, produzirmos fármacos ou vacinas que beneficiem aos seres humanos, mas também aos animais não humanos. Então, nesse sentido, eu só vou lembrar algo que também já foi apresentado, né? Muitos seguem essa política dos 3 R's na experimentação animal. Na verdade, é um dos referenciais que é mais aceito ainda hoje entre os cientistas. Ele tem uma certa resistência na comunidade acadêmica, sim, mas muitos cientistas ainda seguem essa política, por exemplo, de substituição. Então, da substituição, seja de um modelo de um animal mais complexo, como, por exemplo, um bonobo, né, por um rato, né, de laboratório, seja a substituição do modelo vivo em geral por simulações computacionais, né, ou outras formas de pesquisa que não envolvam diretamente o uso de animal, principalmente de animais que têm uma complexidade orgânica, né, fisiológica, como animais, os bonobos. Bom, mesmo assim, então, caso seja justificável utilizá-los, haveria aí um segundo princípio que diz que nós temos que minimizar os modelos utilizados, né? Então, baixando aí se está usando 10 para 1 ou 2, etc., né? Sem que se comprometa com isso, claro, né, a eficácia dos testes, o avanço científico e assim por diante. Bem, e finalmente, o refinamento, né, significa a humanização das técnicas científicas, por exemplo, evitando a dor, o sofrimento, né, nos modelos animais utilizados. Bem, isso é um certo referencial que, novamente, né, se usa a legislação brasileira, por exemplo, a chamada Lei Arouca, né, no artigo 3º, estabelece que, sim, se podem usar animais não humanos em experimentos científicos, seguindo a esses padrões éticos, e ela também ajuda a esclarecer que a gente está pensando aqui em animais em especial, né? Quer dizer, por exemplo, segundo a legislação brasileira, esses experimentos podem ser feitos em animais do filo Chordata e do subfilo Vertebrata. E aí se definem os termos, o que é um filo Chordata e o que é um subfilo Vertebrata, né? Quer dizer, por exemplo, em primeiro lugar, animais que possuem como características exclusivas, ao menos na fase embrionária, a presença da notocorda, fendas branquiais na faringe e tubo nervoso dorsal único, e do subfilo Vertebrata, animais cordados que têm como características exclusivas o encéfalo grande encerrado numa caixa craniana e uma coluna vertebral. Bom, claro então que aí se tem presente, né, a capacidade dos animais que serão utilizados em pesquisa científica, a capacidade de sentir dor ou não. Agora eu gostaria de levantar uma posição que, no meu entendimento, não é nem radicalmente abolicionista, mas também não é extremamente pragmatista, quer dizer, se
há uma pequena justificação para usar animais não humanos para fazer ciência, vamos usar sem nenhum tipo de consideração moral, né? Então, o que eu gostaria de propor aqui para fins de reflexão é o seguinte: o que aconteceria se nós, de fato, priorizássemos a substituição, o replacement, né? Quer dizer, não apenas a substituição de animais superiores, né, como bonobos, por animais, entre aspas, inferiores, né, como ratos de laboratório, etc., mas nós pensássemos na substituição de todo e qualquer modelo animal, né? Então, claro, hoje nós talvez tivéssemos ainda alguma dificuldade de fazer isso. E por isso, então, nós poderíamos ainda justificar experimentos científicos, né, que visassem o desenvolvimento dessas, por exemplo, de simulações computacionais, né, ou, quem sabe, o incremento do conhecimento para o benefício dos próprios animais não humanos e assim por diante. Quer dizer, nós não temos um conhecimento final ainda sobre todas as causas de doenças, nem para nós humanos, nem para animais não humanos. Então, isso justificaria, né, dentro de certa política de priorização da substituição, o uso de animais não humanos, ao mesmo tempo que a gente conseguiria vislumbrar que no futuro, né, não muito distante, a gente conseguiria a substituição completa. Então, para encerrar, eu gostaria de propor como reflexão aqui, né, não é uma conclusão, não há nada final nessa reflexão que eu estou fazendo, que talvez, então, diante da questão zoética, se ainda é justificável o uso de animais não humanos, né, em pesquisas, em experimentos científicos, talvez a posição de uma pessoa que é abolicionista moderada, ela se justifica e parece ser a mais razoável entre as duas posições radicais, seja a da abolicionista completa, seja, né, da pessoa pragmatista que acha todo e qualquer experimento possa ser feito. Bem, por que então esse abolicionismo moderado? Então, conforme eu já mencionei, o conhecimento científico a ser obtido é um bem que justifica essas pesquisas, e mesmo aqui, novamente, né, não apenas o conhecimento científico em relação a nós, humanos, né, membros da espécie Homo sapiens, mas também em relação aos outros animais. Para benefício deles, então, se obteria esse conhecimento. Assim como produtos, novos remédios, né, a serem aplicados não apenas na medicina, mas em áreas que dizem respeito ao tratamento de animais não humanos, por exemplo, na própria veterinária, né? Então, esses tratamentos, os novos remédios, poderiam beneficiar os animais não humanos que, sendo sujeitos e participando de uma pesquisa, não seriam tratados como meros meios, porque eles poderiam se beneficiar, enfim, dessas novas descobertas. Bom, então, quando nós pensamos em termos mais amplos, né, que a necessidade aqui ética seria de maximizar o bem-estar para a comunidade, então, toda, né, nós percebemos que não são apenas os seres humanos que se beneficiam, mas também os próprios animais não humanos, né? Então, vamos lá, diante, enfim, do progresso, da necessidade de progresso do conhecimento científico, e também da necessidade de criação, né, de novos instrumentos técnicos, do melhoramento das nossas tecnologias. Por exemplo, hoje nós não temos computadores quânticos capazes de simular um sistema orgânico completo e complexo, né, como, por exemplo, não apenas de primatas, mas de outros animais, né? Enquanto isso não for possível, e também talvez até como meio para nós chegarmos a esse ponto de desenvolvimento, parece que se justificam ainda certas pesquisas envolvendo animais não humanos. É claro que aqui valem todos os cuidados que se deve ter, né? Então, evitar dor e sofrimento desnecessário. Depois que um animal não humano for submetido, por exemplo, né, a vários testes, também o modo como se tira a vida deve ser
indolor, né? Então, eutanasiar um animal não humano é um procedimento, né, que evita que a morte seja algo sofrível e assim por diante. Quer dizer, todos aqueles cuidados que, em geral, os chamados comitês de ética no uso de animais, que existem no Brasil, também formam um sistema, assim como a CONEP, né, que trata das questões éticas envolvendo seres humanos. Nós temos um sistema que trata e é composto por diferentes comitês em diferentes universidades e instituições. Eles devem buscar resguardar esses cuidados, e a sugestão aqui é que se adote passos no sentido da priorização da substituição, visando aí o abolicionismo moderado, que, como vimos, não pode ser implementado imediatamente, mas que tem que ser a nossa meta a médio e longo prazo. Bem, então, por hoje ficamos por aqui, né? Reflitam um pouco sobre essas questões que dizem respeito à experimentação animal. No final foi sugerida uma certa posição ética que vocês não precisam adotar de forma dogmática, mas refletir a partir de referenciais éticos, sejam utilitaristas, sejam baseados em direitos, ou até mesmo um modelo de ética de virtudes, dizer como nós podemos hoje efetivamente elevar os nossos padrões de comportamento em relação a animais não humanos, sem, claro, também prejudicarmos aí o desenvolvimento científico que, como eu tentei mostrar, muitas vezes é feito na direção de favorecer os próprios participantes não humanos, né, nos experimentos. Então, por hoje ficamos por aqui. Eu convido vocês a assistir a próxima videoaula, que tratará então do problema moral, se nós podemos ou não usar animais não humanos para fins de alimentação. Até lá!